Lucas 17, 24. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Fecha os teus olhos, nosso Deus está presente. Agradecido seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, Deus eterno. Toca-nos com poder, Senhor. Queremos mais de Ti. Aleluias. Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E Jesus lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus está presente conosco, quer falar pela sua palavra. Irmãos, o culto, se tiver oração, louvor e adoração, ainda assim é incompleto, porque necessitamos da palavra de Deus. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4, 11. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso é necessário a palavra de Deus. Versículo 24, como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Repita comigo: Jesus vem. Louvado seja o Senhor. Uma promessa bíblica que desde o livro do Gênesis está, porque o episódio de Enoque, em Gênesis capítulo 5, anuncia a volta do Senhor, e o livro de Judas fala: assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra os homens ímpios e as duras impiedades que cometeram. Também o Senhor estava falando sobre a volta de Jesus no episódio da Arca de Noé, tanto que Jesus aqui cita nominalmente esta passagem. Também no episódio de Ló, a sua saída de Sodoma, em Gênesis 19. Como disse o profeta Isaías, Deus anuncia o fim desde o princípio. E a grande verdade bíblica é que Jesus vem. Diga glória a Jesus. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, diz Apocalipse capítulo 22. Esse texto aqui diz que é como um relâmpago. Esse texto
é mais apropriado se for analisado à luz do arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus é em duas etapas. Os profetas do Velho Testamento nunca conseguiram compreender que a vinda do Senhor não seria em uma instância apenas. Tanto que Isaías 61, quando o profeta falou profeticamente com respeito a Jesus, ele falou, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a pregar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar todos os tristes de Sião, que se lhes dê óleo de alegria por veste angustiada, para que se chamem carvalhos de justiça, a plantação do Senhor. Nesse texto está sendo falado tanto da primeira vinda de Jesus, quanto do arrebatamento da igreja, e quanto da grande tribulação que se lhe seguirá, e depois do reino eterno, o reino milenar de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Tanto que Jesus, em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré, quando abriu o texto para ler, ele parou onde estava escrito, o ano aceitável do Senhor. Até ali se cumpriu a primeira vinda do Senhor Jesus. Irmãos, assim também como não era uma vinda só, isso estava dividido em outras etapas, assim também será a segunda vinda de Jesus. Primeiro virá Jesus para os seus, virá Jesus para levar a igreja, virá Jesus para arrebatar aqueles que dele são. 1 Tessalonicenses 4,17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Diga glória a Jesus. E essa primeira etapa da segunda volta de Jesus é o arrebatamento em que o Senhor vem para a igreja. Isaías 57:1, os homens não consideram isso, que os compassivos são levados antes que venha o mal. Neste episódio, Jesus deu dois exemplos, Noé e Ló, falando de sua vinda, da vinda de Jesus, e esses dois exemplos. O dilúvio só veio na terra depois que Noé já estava na arca. O fogo só veio sobre Sodoma depois que Ló já estava fora. Quer dizer, a tribulação, o dia da vingança do nosso Deus só virá sobre essa terra quando o povo de Deus já tiver sido retirado. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Diga glória a Jesus. O Senhor vai remover o seu povo. Por isso que Jesus disse em João 14, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse texto, obviamente, Jesus não está falando de sua vinda para reinar na terra. Jesus está falando da sua vinda para os seus. Porque em João 14, Jesus falou isso depois que em João 13, Judas já tinha se retirado, por Jesus já ter lhe dado naquela última ceia o bocado molhado. E depois que Judas se retirou, que Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Estavam apenas os 11 apóstolos e Jesus dando a promessa de sua vinda para os seus. Diga glória a Jesus. Jesus vem. Jesus vai nos levar. A primeira instância, então, deste grande evento é Jesus arrebatando os seus. Depois virá sobre esta terra a grande tribulação. Mateus 24, Jesus disse, haverá naqueles dias grande aflição, tal qual nunca houve, nem jamais haverá depois disto. Irmãos, vai ser o dia da vingança do nosso Deus. O dia do juízo de Deus, descrito em 1 Tessalonicenses 5. Em 2 Tessalonicenses 1 diz assim, o Senhor se manifestará como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Jesus vem como juiz. Quando ele vem para reinar, para a igreja, Jesus vem como noivo. O período de tempo que intermedia o arrebatamento e a segunda volta de Jesus é mais comumente aceito como de 7 anos. Diga glória a Jesus.
Jesus virá como juiz. Meu amado, é necessário se humilhar hoje, é necessário estar preparado hoje. Jesus vem, a vinda de Jesus é súbita, é como um relâmpago. Voltamos ao versículo 24. E como um relâmpago, relâmpago é súbito, ninguém pode prever. Irmãos, relâmpago é luminoso, Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, João 8,12. 1 João 1,5, Deus é luz, não há nele trevas nenhumas. Diga glória a Jesus. Mas para vós que esperais no meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4. Jesus vem como um relâmpago, é luminoso, é celestial, é de cima. Irmãos, e relâmpago é cheio de energia. Assim, irmãos, também o Senhor Jesus tem todo o poder. Irmãos, o Senhor vai nos levar daqui, e nada há de impedir. E o texto de Apocalipse 12 deixa bem claro que vai ter guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutando contra o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e os seus demônios vão ser aqui lançados na terra. Daí que vai ser dito: alegrai-vos vós, ó céus, e todos os que nele habitais, e ai dos que habitam na face da terra, porque o inimigo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, deixando bem claro que aqueles que foram para os céus já estão em alegria, e o maligno descendo a terra com grande fúria. Meu amado, nós não sabemos quando Jesus vem. Em Marcos 13:32 diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe. Irmãos, Jesus vem de improviso, não tem como prever. Está escrito no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 12: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim também está em vós apercebidos. Fala para você, esteja apercebido. Diga glória a Deus. Jesus vem, nós precisamos estar prontos. Livro de Eclesiastes: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Adão perdeu o Éden por um pecado apenas. A mulher de Ló perdeu a salvação por um pecado, apenas por olhar para trás. E por um pecado você perde tudo. Pastor, o que eu faço então? Se entregue a Jesus e viva em Jesus. Você foi chamado para ser crente, crente verdadeiro, crente 100%. Um meio crente é um completo perdido. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. É necessário estar pronto. Noé e Ló representam os justos que são retirados antes. Só que a palavra do Senhor fala que eles eram justos. Já comentei aqui algumas vezes. Muito se fala de Ló. A epístola de Pedro chama ele de o justo Ló. Pelo que se lê do livro de Gênesis, Ló tinha assim, episódios repreensíveis, características lamentáveis de sua personalidade. Mas ele também não era de se desprezar. Ló tinha 2 filhas em idade de casamento na cidade de Sodoma, e as 2 moças eram virgens. Então ele conseguiu ter 2 filhas virgens em Sodoma. Fala assim, viu? Para isso, meu filho, é só sendo justo mesmo, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Curitiba não é Sodoma, e tem muita gente que frequenta a igreja e já está na promiscuidade há muito tempo e acha ainda que não tem nada demais. Hebreus 13:4: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Fala assim, Deus os julgará. Irmãos, como foi nos dias de Noé? O que tinha nos dias de Noé? Violência. Gênesis 6:11, encheu-se a terra de violência. Mas uma característica mais forte ainda. O capítulo 6 de Gênesis
Começa assim: como os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si como esposas, e nasceram os gigantes, os varões valentes e de renome da antiguidade. E olhou o Senhor e viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente, e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Tem muita gente que fica com especulação inútil, achando que estes filhos de Deus citados em Gênesis 6 eram anjos que tinham se casado com mulheres. Isso é absurdo, porque Jesus disse em Mateus 22 que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Não é difícil de entender. Em Gênesis 4 fala da linha de Caim, que eram os filhos dos homens. Em Gênesis 5 fala da linha de Enoque, a linha de Sete e de Enos, a partir de Enos, descendente de Adão, que se começou a invocar ao Senhor. Esses que são chamados de filhos de Deus. Irmãos, dias de Noé, Deus destruiu o mundo com dilúvio, não por causa dos ímpios. Deus destruiu o mundo porque os santos caíram. Os que deviam ser santos se corromperam. Quando os santos caem, o mundo acaba. Fala assim, viu? Mas porque o mundo já é ímpio mesmo. O mundo já jaz maligno faz tempo. 1 João 5,19. O mundo jaz maligno. O mundo cometer pecados não é de se estranhar. Tanto que em 1 Coríntios 5, Paulo até usa isso como argumento, né? Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os incrédulos. Isso não quer dizer em absoluto com os devassos desse mundo, porque senão teríeis que sair do mundo. Mas eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for idólatra, adúltero, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Irmãos, o mundo é decaído mesmo. O problema é quando aquele que devia ser santo não é. Irmãos, isso já está acontecendo. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: que o vosso espírito não se demova facilmente, nem por palavra, nem por epístola, nem por doutrina, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, porque não será assim de modo algum, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele quererá entrar no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo assentar no lugar de Deus. Há um só que está no meio que o detém, até que ele seja do meio tirado. Diga glória a Jesus. E isso fala claramente da igreja de Jesus Cristo. Primeiro vem a apostasia. Irmãos, isso já está acontecendo. Crentes dando mau testemunho, crentes caloteiros, crentes pilantras, crentes adúlteros. Fala assim, misericórdia. Se uma parede é toda branca e tem uma mancha, todo mundo olha, nossa, tem uma mancha ali. Ninguém fala, tem uma parede branca ali. Todo mundo fala, tem uma mancha ali. Assim é com o crente, não pode ter mancha nenhuma. Bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à cidade pelas portas. Diz em Apocalipse capítulo 22. Quem são estes de vestidos brancos? De onde são? De onde vieram? Estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Diga glória a Jesus. Irmãos, é como foi nos dias de Noé, os santos caindo, mas há um remanescente fiel. Restou Noé, os seus 3 filhos, a esposa de Noé e dos 3 filhos. Então no total 8 pessoas. Repita comigo, sempre existe na terra um remanescente fiel. Para quem não sabe o que é remanescente, é um resto. Fala assim, um resto. Pastor, o que é resto? Um pouquinho de gente, meu filho. Diga glória a Jesus. Não é muita gente, não. Mas você pode fazer parte desse grupo. Diga glória a Jesus. Pastor, o que Deus mais quer de mim? Que você o ame. Que você o ame. Fala assim, que você o ame. Diga glória a Jesus. Irmãos, de Noé era pregoeiro da justiça, diz a Epístola de Pedro. Quer dizer, Noé demorou 100 anos para construir a arca, que em Gênesis 6 diz que ele começou com 500 anos e terminou com 600 anos. Demorou 100 anos a construção da arca. E nesse tempo Noé
estava pregando a palavra de Deus. Repita comigo: Noé pregou por 100 anos. Pergunta para o irmão assim: e você? Ai, pastor, eu estou cansado de pregar para o meu colega de serviço. Faz quanto tempo, meu filho? 3 meses? Faça o favor. Fala assim: faça o favor. Faça que nem Noé. Diga glória a Jesus. 100 anos, tá bom? Pergunta para você: 100 anos, tá bom? Diga glória a Jesus. Irmãos, qual era o pecado dos contemporâneos de Noé e Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Pastor, mas comer, beber, casar e comprar, isso não é pecado? Isso é lícito? É, meu filho, mas o pecado deles era insensibilidade espiritual. O pecado deles era viver exclusivamente para as coisas materiais. Comer, beber, casar e comprar podem não ser coisas erradas, mas de modo algum são coisas espirituais. De modo algum. Comer, beber, comprar e casar não satisfaz a alma. Fala assim: não satisfaz. Além do que, não dá salvação para ninguém. Eles viviam por esses motivos. Quando a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus é muito econômica nos vocábulos. Então diz o que preponderava. Eles só faziam isso. Eles viviam apenas para esta terra. Eles estavam muito enraizados daqui. Eu não sou daqui. Fala para o do lado assim: eu não sou daqui. Nós somos do céu. Filipenses 3, mas a nossa cidade vem de cima, de onde também está o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Nos dias de Noé e Ló havia aparente prosperidade material e aparente segurança. O povo naquela época parecia estar rico, tanto que a Bíblia diz que compravam e vendiam, quer dizer, tinha situação econômica corrente, não era época alguma de recessão. Irmãos, isso tem acontecido, no mundo impera assim um estado de espírito que acha-se que está melhor. Mas é necessário vigiar. 1 Tessalonicenses 5, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. É necessário olhar para cima. Jesus disse em Lucas 22, quando começarem a acontecer essas coisas, erguei as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Meu amado, você precisa buscar Jesus. Não se expande de um dia, você vem aqui até meio afobadinho, meio atrasado para o culto de quarta-feira, chega aqui, a igreja vai estar aberta com alguns dentro. Eu não vou dizer assim que a igreja vai estar fechada, porque sempre tem gente que fica para trás. Fala assim: misericórdia, vai ter só alguns. Mas cadê o resto do povo? Já foi para a glória, meu filho. Diga glória a Jesus. Irmãos, eles viviam apenas para o que é material, viviam apenas para o que é desta terra. Eles não eram ricos para com Deus, como diz a parábola de Lucas 12. Eles se embaraçavam com as coisas desta vida, como diz 2 Timóteo 2. Eles não deixaram do embaraço e do pecado que tão de perto rodeia, como diz Hebreus 12. Eles carregaram os corações com os cuidados da vida, a sedução dos deleites, das riquezas, como diz Jesus em Lucas 21. Eles não observaram que Jesus diz em Mateus 6 ou em Lucas 12, não andeis solícitos quanto à vossa vida, a vida não é mais do que, o corpo não é mais do que o vestido, nem que o alimento, olhar para os lírios do campo, para as aves do céu. Diga glória a Jesus. Estavam preocupados, aflitos com as coisas daqui. Eles se deleitavam nos prazeres cotidianos, como diz 2 Pedro 2, eles eram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, pois só pensavam nas coisas terrenas, diz Filipenses 3, 21, viviam só para a terra.
E você? Pergunta para o irmão assim: e você? Irmãos, a mulher de Ló, no último instante, olhou para trás. O corpo estava livre de Sodoma, mas a alma não. O corpo saiu, mas o coração ficou. Que adianta tirar ela de Sodoma se não tirar Sodoma dela? E virou uma estátua de sal. Pergunta, irmão, assim, e você? Você vai olhar para trás? Ai, pastor, parece que quando eu estava no mundo, parecia que eu era mais feliz. Então volte, faça bom proveito, faça misericórdia. Porque a Bíblia diz, Mateus 5, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou oxalá foras frio ou quente, porque as mornas estão a ponto de vomitar. Diz Apocalipse 3. Eu quero Jesus. Fala assim, eu quero Jesus. Olhar para trás. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho saudade de carnaval. Ah, misericórdia. Fazer misericórdia. Carnaval, pelo amor de Deus. Tem coisa melhor para ter saudade, não? Diga glória a Jesus. Tem que olhar para frente. Fala, mas tem que olhar para frente. Diga glória a Jesus. Meu amado, repita comigo. No dia do arrebatamento haverá separação. Vai ser inevitável, irreversível, para sempre. Vai ter separação. A mulher vai e o marido fica. Diga glória a Jesus. Os pais vão, os filhos ficam. Fazer misericórdia. Para isso não acontecer só se todos, logicamente, forem do Senhor. Diga glória a Jesus. Só que vai ter separação, vai, porque Jesus profetizou e as palavras de Jesus vão cumprir-se cabalmente. Romanos 9:28, o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Jesus disse em Mateus 5, nenhum jota, nenhum tio cairá da lei, sem que tudo se cumpra. Então que vai ter separação, vai. Diga glória a Jesus. Um cônjuge é crente e o outro cônjuge é uma perturbação, a perturbação fica. Faz misericórdia. Vai perturbar outro. Assim, misericórdia. Ai não, pastor, eu não quero. Então, converte-se a Jesus e deixe de ser perturbado. Diga glória a Jesus. Irmãos, vai ter separação eterna. Então tem que estar preparado. Tem que ter vigilância. Diga glória a Jesus. O último versículo deste texto é difícil de entender, né? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A outra tradução diz, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus quer dizer isto? Os vivos espiritualmente vão ser levados por Jesus. Os mortos espiritualmente vão ficar. E corpo morto atrai ave de arribação. Assim, misericórdia. Jesus bendito. E ave de arribação, na palavra de Deus, são os demônios. Tanto fez o que o diabo gosta, então que fique com o diabo. Fala assim, misericórdia. Ai, pastor, eu não quero isso. Então entregue a vida para Jesus. Faça o que Jesus gosta. Faça a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Você quer ir com Jesus? É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Eu estou profetizando. Diga glória a Jesus. A vinda de Jesus está próxima. Jesus vem. O que significa o versículo deste capítulo que Jesus falou assim: quem estiver no telhado, tendo algum utensílio em casa, não desça a buscá-lo. Jesus estava usando assim parábolas da vida cotidiana para exemplificar a necessidade de urgência.
Isso acabou acontecendo literalmente ali na cidade de Jerusalém. Jesus morreu mais ou menos no ano 37 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Essas palavras de Jesus se cumpriram na cidade de Jerusalém, a cidade foi completamente destruída. Mas os que eram de Jesus, eles pressentiram que vinha a destruição e eles fugiram. Como disse o texto, eles literalmente fugiram. E quando Jesus disse, onde tiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, é porque águia era o símbolo do Império Romano. Quando às vezes se vê algum documentário de época dos romanos, vê-se que eles tinham aqueles brasões com águias. Então Jesus estava também profetizando da destruição da cidade de Jerusalém pelo Império Romano, que quem destruiu foi o imperador Vespasiano. Faz assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas a parábola de Jesus, quem estiver no telhado, se ficou algum tecido em casa, não desça a buscar. Quer dizer, sempre tem que estar pronto. No dia do arrebatamento, todos os vínculos terrenos serão sacudidos. Irmãos, e não é demais dizer, ouça isto. É provável, e tem muitos textos bíblicos que endossam o que eu estou falando, que na iminência da volta de Jesus, vai ter assim uma certa consciência geral de que a igreja vai ser arrebatada ali na iminência. Porque os profetas sabiam que Elias haveria de ser arrebatado, diz em 2 Reis capítulo 2. Havia assim esse conhecimento generalizado de que Elias havia de ser levado pelo Senhor. Neste texto está escrito, quem tem alguma coisa não desça buscar, quer dizer, há um certo compasso de tempo. E outra, na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, está escrito, à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, eis o noivo sairá ao encontro. Todas as virgens se despertaram, umas preparadas, outras não, só que não houve tempo das nécias se prepararem. Irmãos, o que significa isso? Na iminência do arrebatamento, vai se difundir uma certa ideia generalizada de que a igreja vai subir. Só que quem não estiver pronto, não vai ter como se preparar, à semelhança do que aconteceu com as virgens loucas. Meu amado, não estar preparado realmente é loucura. Fala assim, não seja louco. Não estar preparado para subir com Jesus é loucura completa, desvairamento. Diga glória a Jesus. Quem estiver no telhado, tendo algum tecido, não volte atrás a buscar. Quer dizer, esteja sempre pronto. Não fique com o coração apegado a nada desta terra. Ai, pastor, mas eu vou subir ao arrebatamento. E o meu carro? Mas esse carro, pelo amor de Deus, que é isso? Faça misericórdia. Fica pronto de Cristo, faça bom proveito. Mau proveito, aliás, né? Péssimo proveito. Faça misericórdia. Ai, pastor, mas o arrebatamento hoje, mas eu tenho a festa no final do mês. O céu é festa eterna, meu filho. Pastor, eu queria casar primeiro. Faça misericórdia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não pode se apegar a nada. O crente tem que estar apegado a Jesus. Lucas 14:33. Assim, qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que estar pronto. Irmãos, o Senhor está falando conosco nesta noite. Prepare-se para a vinda de Jesus. 2 Pedro 3. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os elementos ardendo se desfarão, e a terra e todas as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Pai amado, opera em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Hoje ainda é dia aceitável
Hebreus capítulo 3, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu quero me preparar, pois quero logo subir. Quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir. Quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre eu cantaria. Nalabassuda Rádio Conta Rita Rada Harias, Nalabassuda Rádio Conta Lada Rada Harias, glória a Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Lava Suda Rádio Conta, Lava Suda Rádio Canto, Rita Rádio Harias. Sudicando ripa rádio conta, lava suda rádio conta, lava suda rádio conta, Rita rada harias. Lava suda rádio conta, Rita se canta, rada harias. Oh, glória a Deus. Suda rádio conta, lava suda rádio conta, ripa rada harias. Glória a Jesus, aleluias. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, engrandecido seja da Labarrada Canta lá da Suda Harias, na Labassuda Rádio Conta, Ripa Rádio Conta lá da Suda Harias, Sude Canto, Ripa Rádio Canta lá da Suda Rádio Conta, Ripa Rádio Harias tem. Anda lava suda rádio conta, ripa rádio conta, sida rádio conta, Rita Harias. Ericansunda lava suda rádio conta, ripa rádio Harias tem. Lava suda rádio conta, Rita Harias. Senhor amado, glorificado seja o Senhor. Lava suda rádio conta. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto
canto, glória. Há anjos do Senhor louvando aqui. Glória, oh, glória. Glória, glória, glória. Da minha fé. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Na lavada, canta, lava, surra, na área. Glória, glória. Glória, glória. Glória a Deus. Na lavada, canta, lava, surra, canta, lava, área. Na lavada, conta, ripa, rádio, conta, lava, surra, da área. Canso da rádio, conta, ripa, rádio, conta, canta, lá da área. Sou de canta, ripa, rádio, conta, lava, surra, rádio, conta, canta, lá da área. Glória, Jesus, oh, glória, Ele vem nas nuvens. Glória, glória a Deus. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem com poder e glória. Ele vem, Ele vem. Jesus vem buscar o seu povo. Não vai declarar da raiz. Glória, glória, glória. Deus. Renda rádio canta lá da sua rádio conta lá da raiz. Glória a Jesus, a glória do Senhor veio até nós. Na lavaçuda rádio conta, lavaçuda rádio conta, Rita Harias. E eis o consolo que envolve a minha vida, no meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz voltará enfim. Por isso eu canto glória, 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 glória a Deus, glória, glória ao autor da minha fé. Na rádio canta, lava sua rádio conta ripa rada raias. Sud canta rita rada canta, lava sua rádio conta ripa rada raias. Sud canta ripa rada canta, lava sua rádio conta rita rada raias. Glória a Jesus. Louvado seja, glória a Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus, para todo sempre. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluia.